Bom dia, a paz. Como vocês estão? Ih! Mas se não tá, vai ficar, tá, gente? Em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo aí bem? Porque parece que não tá indo, sabe? Mas tá indo, né? Como é bom nós estarmos aqui, né? Juntos em comunidade para nos alimentar. Sabe, ontem eu estava aqui com os jovens, nós tivemos um momento com os jovens e foi uma bênção. Foi uma bênção. Eu costumo dizer sempre assim, que no culto de jovens tem uma unção diferente. Acontece algo, o Senhor se move de uma forma diferente, né? Porque eu acho que tem tantas questões ali no coraçãozinho deles, eles carregam tantas coisas, que o Senhor vem com uma graça diferente. E eu gostaria de pontuar para vocês, e a gente pontuou isso para eles, da importância das escolhas e tudo mais. Só que quando a gente caminha com Deus, e a vida é assim, não dá para eu exigir de um adolescente de 15 anos atitudes que ele não tem, não é? Por quê? Ele é um adolescente de 15 anos. Então, quando eu venho, um adolescente, um jovem de 17, de 18, então quando a gente vem para esse culto, a gente vem para instruir eles, para acolher eles, para amar eles, para dizer para eles, olha, é assim, né? Eles estarem num ambiente que eles sintam segurança para falar das suas demandas, que eles sintam mesmo esse acolhimento, porque eles precisam, eles são jovens, né? Por exemplo, a gente tem aqui os meninos do grupo do louvor. Eu posso exigir um comportamento do Luciano e do Juca, que são os mais maduros, não vou falar mais velhos, né? Por conta da maturidade deles, da experiência deles com relação ao grupo do louvor. Mas eu não posso exigir a mesma coisa do Léo, que tem aquele tamanhão todo, mas tem 15 anos, né? Para o Léo é permitido ainda alguns comportamentos por conta da idade, da imaturidade. E a nós cabe irmos ensinando, instruindo. E por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, à medida que nós vamos caminhando com Deus e nós vamos amadurecendo, nós precisamos agir como filhos maduros. O Senhor espera respostas de nós. Amém? E essas respostas aí, elas não vão ter muito a ver com idade. E ela também não vai ter muito a ver com um tempo de igreja, tempo de conversão. Essas respostas, ela vai ter a ver com a entrega de cada um. O quanto o Senhor tem de mim, o quanto Ele tem de mim, vai determinar as minhas atitudes, as minhas ações. Amém? Então, quando nós estamos aqui e a gente vem para esse lugar, para a comunidade, o nosso objetivo é gerar filhos maduros no Senhor. Filhos que assumam responsabilidades. Filhos que saibam o seu papel. Mas muitos de nós caminhamos com o Senhor como adolescentes vulneráveis. Adolescentes cheios de sentimentos, adolescentes cheios de questão, espiritualmente falando. Entende? Inconstante. Porque um adolescente, um jovem, ele busca o quê? Sensações. Ele se move pela empolgação. Se ele estiver empolgado, não é? Então, quanto mais ele está empolgado, mais ele vai estar ali, vivendo e fazendo as coisas. Tanto é que, na maioria das vezes, quando um jovem ele entra para as drogas,
quem oferece drogas para ele não é um desconhecido que ele nunca viu. É o quê? Os amigos. Aquele grupo que ele está junto e contagia ele, empolga ele, envolve ele. Então ele ainda não tem muita maturidade, ele não tem, ele se deixa levar aí para tantas outras coisas. Amém? Mas espiritualmente falando, nós não podemos ser assim. E qual que é o nosso desafio aqui na comunidade? Diferente de muitos lugares, é levar você a dar essas respostas, por mais difíceis que elas sejam. É levar você a dores de parto. Sabe, você gemer, você sentir dor para gerar o homem e a mulher que o Senhor quer que você seja. E isso não é um discurso atrativo, não é um ambiente confortável. Mas caminhar com o Senhor não é sobre conforto, é sobre confronto. Amém? Guarde isso no seu coração. Caminhar com o Senhor não é sobre conforto, é sobre confronto. Só que nós somos, pelas nossas vivências, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, nós vamos sendo seduzidos por este mundo, por tantas coisas. E sabe, meus irmãos, eu preparei um esboço. Quem viu, meu amado postou aquela foto maravilhosa minha no grupo. Falei assim, ainda bem que o povo da comunidade é tudo gente de bem, tem bons olhos. Porque eu falei, para que você postou essa foto minha desse jeito lá no grupo? E eu estava lá realmente, né, preparando a palavra, buscando no Senhor. E como ele disse, realmente a gente não traz a palavra através da IA. É gerado no nosso coração, a gente ora, a gente pede a Deus direção. E eu tinha lá meu caderno, que eu tinha 2 folhas de anotação. Meu esboço aqui, se eu mostrar para vocês. Tá tão lindo, olha. Meu esboço com várias passagens. Eu orei e falei, Deus, me dá graça para transmitir isso para o seu povo. E normalmente eu passo as passagens para as meninas lá, para facilitar para elas, mas hoje não passei. Por quê? Porque o Senhor não quer que eu pregue isso aqui que eu coloquei aqui. Oh, Jesus! E aí hoje, quando eu vim para o culto, isso veio queimando meu coração. E eu falo, Deus, mas não é sobre mim. Não é? Eu tenho que ser uma filha madura de saber que é sobre Ele. E sobre o que Ele quer que a gente fale. Então, a gente vai discorrer sobre um texto, que foi até o texto que a gente ontem falou com os jovens. Mas agora acho que o Senhor vai dirigir da forma dele, né? Porque Ele que pediu. Eu não trouxe nenhum esboço. Mas eu creio que vai abençoar você. Amém? Então, se você está aqui nessa manhã, fica atento. Eu vou falar uma coisa que eu falei para os jovens ontem. Você talvez não vai lembrar toda a pregação. Por isso que eu falo para você, tenha o hábito de anotar no seu bloquinho de notas. Porque eu que prego, eu esqueço que eu preguei. Amém? Então assim, você não vai lembrar. Porém, o Senhor, Ele fala, Ele quer ministrar com cada um de nós de uma forma. Então talvez vai ter algo que eu vou falar agora no início, que vai tocar em alguém e não vai mexer tanto em outro, mas talvez tenha outra coisa no meio que vai tocar. Por quê? Porque Deus vai falar conforme a necessidade. A palavra, ela é uma semente que ela é lançada, ela vai cair no coração e germinar e vai dar o fruto necessário. Amém? Então fique atento, tá? Combina com a pessoa aí do seu lado, mesmo que ela seja um desconhecido, e fala: se eu cochilar, você me cutuca. Dá liberdade para ela fazer isso, tá bom? Para ela cuidar de você. Amém? Porque família é assim, né? A gente vai no culto, quando você está com um familiar e o familiar começa, você... Ainda mais quando você acha que a pregação serve para ele, né? Não, ele tem que ouvir isso.
Então, combina isso. E aí, sobre isso, deixa eu falar uma coisa para você. Essa pregação, essa palavra é para quem? Para você. Mas olha, glória a Deus, que Deus está falando exatamente que meu marido precisa ouvir. Você saber que ele precisa ouvir ajuda ele? Agora, você saber o que você precisa ouvir e colocar em prática ajuda ele. Ajuda ela. Amém? Então a pregação é para quem? Tá? Só que se sair alguma coisa aí, você no impulso, você quiser dar aquela cutucadinha, aí fica à vontade. Então vamos abrir a Bíblia em Lucas 4. Lucas 4. Olha, eu quero convidar você que está aqui, quando quiser, quando nós tivermos o culto dos jovens, você vir participar. Aí você diz assim, mas nem idade eu tenho. E eu tenho idade, gente. Mas eu venho. E nós abençoamos eles. Amém? Então vamos lá. 4:1. Vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo. Diga assim, cheio do Espírito Santo. Amém. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos até aí, parar um pouquinho. Jesus, ele estava endemoniado. Ele estava cheio do Espírito Santo e voltou do Jordão, porque ele tinha acabado de ser batizado. Ele foi batizado nas águas, e aí quando ele sai desse batismo, e lá acontece o quê? A voz do Senhor e o Espírito do Senhor desce sobre Jesus em formato de pomba. E aí ouve-se a voz do Senhor: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito. O que o Senhor falou sobre Jesus? Eu tenho muito desgosto desse rapazinho. Só me dá dor de cabeça. O que o Senhor, o que Deus falou? Eu tenho muito prazer nele. Eu tenho satisfação nele. Bom, mas esse Deus que acabou de falar que aquele filho era muito amado. Ele era um filho, esse filho. Não, ele era o quê? Muito amado. E ele tinha prazer nele. O que ele faz com esse filho que ele ama muito? E que ele tem muito prazer? O que ele faz? Mandou ele para o deserto. Poxa, mas já que ele é tão amado, não será que ele deveria ser mandado para um palácio? Para um lugar bom, confortável? Estão pegando? Mas ele foi para o deserto. Porque às vezes o deserto na nossa vida é muito mais prova de amor e cuidado do que os jardins. Os vales, muitas das vezes, eles nos abençoam mais do que as montanhas. Amém? Se nós não sabemos o valor da montanha. Amém? Então, esse filho muito amado foi levado para o deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Então esse filho amado, esse filho querido, ele foi levado para um deserto, um lugar de solidão, um lugar de dificuldades, um lugar de escassez. E neste lugar de escassez, de solidão, de problema, de sofrimento, ele ficou 40 dias. E a Bíblia deixa claro que durante os 40 dias ele foi tentado.
embora a gente veja a narrativa que vai seguir do diálogo de Jesus com Satanás, a gente tem a leve impressão de que essa tentação foi nesse momento, quando o jejum acabou, quando o Senhor Jesus teve fome. Então Satanás veio de forma oportuna lhe oferecer, né, o que ele tanto precisava. Mas não é assim. Durante os 40 dias, e a palavra está clara, Jesus é tentado. Então, neste período, ele foi tentado de várias formas. Nas suas emoções, dardos enviados na sua mente de pensamentos. Porque Jesus estava iniciando a sua caminhada. Jesus tinha um propósito a cumprir, mas para aquele propósito que ele tinha a cumprir, ele precisava estar forjado, maduro, resistente. Ele precisava ser resiliente. E é por isso que quando Deus ele quer nos transformar, quando Deus ele quer nos moldar, quando ele quer nos forjar e nos tornar resilientes e resistentes, ele vai nos mandar para desertos. Ele vai permitir que a gente passe pelos desertos, porque ninguém é forjado em palácios. Amém? Então, Satanás estava ali tentando o Senhor por 40 dias. Ao cabo dos dias, o Senhor teve fome. E aí a gente segue o diálogo, versículo 3. O diabo lhe disse: se és filho de Deus. E aqui esse se és é o princípio do quê? É um dardo do quê? De dúvida. Bom, o Senhor tinha acabado de ser batizado e ele tinha acabado de sair das águas e a voz do Senhor tinha bradado: este é o meu filho. Qual que é a primeira coisa que Satanás quer tirar de mim e de você? A certeza de quem nós somos para Deus. Amém? Se és. Porque se você fosse, será que você estaria nesse deserto? Porque se você fosse, será que você estaria passando a dificuldade que você está passando? Ei, se Deus é tão bom assim, porque você está vivendo isso que você está vivendo? Então é o se. O se. O se que vem para trazer dúvidas ao nosso coração, não de quem Deus é, mas de quem nós somos para Ele. Amém? Então Satanás vem: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. O que o Senhor Jesus mais precisava nesse momento? Depois de 40 dias sem comer? De pão. Então ele vem sugerir e oferecer exatamente o que Jesus precisava, a sua necessidade. Amém? E Jesus poderia sim dizer às pedras que elas se transformassem em pão, mas desde que isso não fosse com um propósito de provar ou de testificar se ele realmente era filho ou não. Presta atenção. Nós podemos fazer coisas certas e lícitas com a motivação errada, e aí elas vão se tornar erradas. Jesus teria problema se ele, após aqueles 40 dias de fome, ele dissesse a pedra para se transformar em pão para ele comer? Teria problema? Não teria problema. Mas ele não poderia fazer aquilo naquele momento, porque se ele fizesse naquele momento, seria com a motivação errada, o objetivo errado. O objetivo não de matar a sua fome, mas o objetivo de testificar se ele era mesmo ou não filho de Deus. Amém? Então guarda isso no seu coração. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E aí nós estamos aqui falando, se Jesus disse, nem está escrito, nem só de pão viverá o homem, então nós vamos lá ver aonde está escrito. Vamos para Deuteronômio 8:3.
vou acompanhar no telão, porque senão fico voltando. Deuteronômio 8:3, está aqui. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Aqui, ponto. Ele quem? Deus. Por que, gente, que eu pergunto para vocês? Para ajudar vocês a ficar acordados, tá? Ele quem? Deus. Humilhou quem? O povo de Israel. Amém? Então aqui, ele, Deus, humilhou vocês, o povo de Israel, e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês e nem os seus pais antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, Jesus estava falando essa passagem, certo? E eu quero que você note o que? Ele os humilhou e deixou. Era da vontade do Senhor que o povo de Israel passasse fome? Claro que não. Porque como pai nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Mas ele deixou. Ele humilhou. Por quê? Era necessário. Porque o seu povo, com o seu coração obstinado, rebelde, imaturo. Às vezes a gente passa por situações que ao invés da gente ficar falando assim, gente, isso é injusto, eu não devia estar passando isso, cadê Deus? A gente deveria pensar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou passando? Porque às vezes o Senhor está nos colocando em situações para nos transformar, não é para nos punir. Não é uma punição, mas é uma arma para nos forjar. Sabe, às vezes você já passou por tantas situações e você fala, gente, vira e mexe, eu estou nessa situação de novo. Deus quer te forjar, Deus quer te moldar, Ele não está querendo te punir. Precisa aprender a lição para sair dela. Então, sou ofendido. Deus quer o quê? Que você ofenda também? Mas enquanto você continuar ofendendo e revidando, você vai ficar passando pela prova da ofensa. Enquanto você ficar sendo reativo segundo a sua justiça própria, Deus vai continuar permitindo, deixando você passar pela ofensa, pela sua justiça própria, pela sua defesa. Amém? Deus vai continuar permitindo. Nós precisamos entender uma coisa, muitas das vezes quando a gente está certo, a gente é reprovado. E quando a gente está errado, a gente é aprovado. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas agora ficou difícil. Amém? Mas eu vou explicar para vocês. Lembram da passagem dos credores? Que o Senhor Jesus, a gente não vai abrir, porque ela me veio agora. Eu vou contar rapidinho para vocês. O Senhor contou uma parábola que tinha um homem que ele devia muito dinheiro e ele foi chamado pelo rei. E o rei foi cobrar a dívida dele. Está devendo, você tem que pagar. Ele estava devendo, não é? Ele estava errado. Então, aquele homem implorou para o rei e disse, não, meu senhor, eu não tenho como pagar. E a lei dava direito àquele rei, àquele senhor, caso aquele homem não pagasse a dívida, de pegar a mulher e os filhos e levar como escravo. Dava direito. E aquele homem suplicou e disse, não, Senhor, eu não tenho, tenha misericórdia de mim. E ali ele recebeu graça, porque aquele senhor perdoou a sua dívida. Então, quando ele estava em falta, ele encontrou graça, ele encontrou misericórdia. Amém?
Mas saindo dali, ele encontrou um homem que devia muito menos do que ele devia. E aí aquele homem pediu a ele: perdoe a minha dívida, eu não tenho como pagar. O que ele fez? E agora ele estava no direito dele. Ele estava com a razão, porque a lei também dava direito a ele de pegar aquele homem e cobrar a sua dívida. E foi o que ele fez. Ele levou aquele homem e aquele homem foi preso. Por quê? Porque ele estava com a razão. Toda vez que a gente age com a nossa razão, a gente corre um sério risco de sermos desaprovados por Deus. Amém? Pesado, né? Mas é verdade. É verdade, porque o Senhor, Ele não nos chama por chamar. Jesus aqui, Ele tinha um propósito muito claro. E é um propósito que nós temos na nossa vida. Amém? O Senhor nos chama para desenvolvermos um relacionamento com Ele e para sermos imagem e semelhança dEle na terra. Para agirmos conforme Ele agiria. Então nós vamos ser trabalhados para chegar nesse ponto. Só que existe uma coisa, gente, e aí eu vou falar para vocês sobre a maturidade, que eu falei lá no começo. Só filhos que amadurecem faz o que tem que ser feito. Só filhos maduros fazem o que tem que ser feito e não o que querem fazer. Então, às vezes, é muito mais fácil quando eu sou ofendido, quando eu sou injustiçado, eu sair na minha defesa própria, inflamar as pessoas, minha família, meu marido, meus filhos, meus amigos, todo mundo, e carregar aquela justiça própria e falar o que eu tenho que falar, porque daí pelo menos eu descarreguei, eu tenho direito, a pessoa não vai fazer isso comigo e eu vou ficar quieto, quem que ele pensa que é? Amém? Todas as sugestões do diabo visam nos desviar do propósito. E o que ele diz? Nem só de pão o homem viverá. O que está dizendo? Está anulando a necessidade do pão? Não está anulando a necessidade do pão. Está dizendo assim, ó, nem só do pão. Você precisa do pão, você vai buscar pelo pão, mas não é só do pão. E às vezes o pão aqui, ele se refere às nossas necessidades terrenas, que nós temos muito. E nós precisamos batalhar por elas, precisamos lutar por elas, mas não é só delas que nós vamos viver, nem podemos. Amém? Só que viver pelo pão da terra é mais sedutor. Porque o pão da terra traz um resultado de prazer ou de satisfação mais imediato. Mas na mesma velocidade que vem é a velocidade que acaba. Amém? É a velocidade que acaba. A alegria que você sente numa festa, numa viagem, num carro novo, a mesma velocidade que vem é a que vai, não é? Acaba rápido. E aí o Senhor vai dizer, nem só de pão, nem só das coisas da terra o homem pode viver, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Sabe por que nós não temos essa fome da palavra? Padre, por que então que eu não tenho fome desse pão do céu, da palavra? Porque é diferente. O alimento espiritual é diferente do alimento físico. O alimento físico, quando você come, o que acontece com você?
Você fica satisfeito. Oh, comi. A gente come até mais do que deve, aí você não fica satisfeito, você fica passando mal. Aí você fala assim, não, eu vou mudar. Eu vou mudar porque eu não posso mais viver desse jeito. Meu Deus. Passou 5 horas, o estômago esvaziou, o que a gente faz de novo? Come de novo. Mas mata a sua fome naquele momento. O alimento espiritual não. Quanto mais você põe para dentro a palavra, quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais você se alimenta desse pão do céu, mais fome você tem, mais vontade você tem, mais você quer, e você quer, e você quer. Então se você não começar a comer, você não vai ter fome. Mas eu não tenho, eu estou empazinada. Começa a pôr para dentro. Começa a se alimentar da palavra. Você vai começar a ter mais fome, vai começar a ter sabor para você. Porque às vezes no começo vai ser como comer um jiló. Amargo, ruim. Mas à medida que você vai comendo, vai tendo sabor, meu irmão e minha irmã. Comece lendo os salmos. Comece lendo os evangelhos, mas comece. Senão você nunca vai ter fome. E aí vamos seguir. Abençoada da minha Bíblia fechou. Dá uma espreguiçada aí, ó. Dá tempo de vocês verem quem que está dormindo aí do lado de vocês. Já cutuca, porque ela deixou no começo. Vamos seguir. Versículo 5. O diabo o levou a um lugar alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Então aqui quando Satanás fala assim, me foram dados os reinos, ele está falando do governo da terra. Amém? A terra continua sendo de quem? De Deus. Mas o governo está com quem? Porque o governo era de quem? Do homem. Mas aí a queda, o pecado, amém? Mas tem prazo de validade, diga amém. Então Jesus fala assim, eu vou te dar tudo o que você quiser. Então se me adorares, tudo será teu, tudo será teu. E aí Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Está escrito onde? Vamos em Deuteronômio 6,13. Vocês precisam saber. Deuteronômio 6,13. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Então aqui era um convite explícito. Peraí, gente, é luta, viu? Um convite explícito para a adoração. E presta atenção. Tudo aquilo que tem, os nossos pensamentos e as nossas emoções é o nosso objeto de adoração, é o que nós adoramos. Então, às vezes você pensa assim, bom, eu, graças a Deus, eu não vou à igreja católica, sou crente, e então eu não adoro imagens, né? Porque olha aqui tem alguma imagem? Mas nós, os crentes, esse mundo gospel, é o mundo que mais produz idólatras, porque é o ambiente que mais tem ídolo. As pessoas idolatram o cantor, as pessoas idolatram a placa da igreja delas, as pessoas idolatram o pastor, o apóstolo. Não, é um respeito, é um temor. Eu quero que você me respeite. Glória a Deus por isso, porque eu te respeito. Mas eu não quero que você me honre, não.
Eu quero que você honre a Deus. Amém? A Deus você tem que honrar. O que eu quero de você é amizade, respeito, a gente está junto. E se você está aqui, eu creio que é o Espírito Santo que te trouxe. Porque você poderia estar em outro lugar, com um pastor mais renomado. Uma igreja com uma estrutura bem melhor. Mas se você está aqui, eu creio que o Senhor te trouxe para ministrar o seu coração, para você ouvir essa palavra e você ser instruído. Amém? Mas nós precisamos estar atentos. O que tem mais de mim é o meu Senhor. O que consome mais o meu tempo é o meu Deus. Porque é aquilo que está me governando. Às vezes nós constituímos o dinheiro. Não foi isso que o Senhor disse? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então não foi o diabo que Deus colocou em pé de igualdade com ele. Foi o diabo? Não, foi o quê? O dinheiro. Porque o dinheiro é a nossa maior necessidade terrena. Então é uma sequência. Primeiro o Satanás vem e oferece a partir da necessidade humana, física. Depois ele vem e quer oferecer algo, um objeto de adoração espiritual. Uma sedução. Amém? Mas a palavra diz: somente ao Senhor adorarás. Somente ao Senhor. Seu marido, seu filho, sua casa, são importantes. Seu pai, sua mãe. Mas a sua adoração é de quem? Tem mães que, e é muito comum isso, mãe com um bebezinho novo. Bebezinho acabou de nascer, aquela coisinha linda, vai crescendo, aquela Evinha, né? Vai crescendo, mas ali tá com a carinha, né? Boa. Aquele Adãozinho vai crescendo. E o que o pai e a mãe faz? É que é normal acontecer, tudo. E vive ali, em torno da criança. Aí você fala assim, não. É amor, é cuidado. Tudo em excesso não é bom. Amor em excesso por filho não é amor, é idolatria. Amém? Amor em excesso por marido não é amor, é idolatria. Amor em excesso pela esposa, ainda que ela seja linda e maravilhosa, não é amor, é idolatria. Amém? Amor em excesso pelo seu corpo, mulher. Não, mas é porque eu preciso me cuidar. Precisa mesmo? Precisa, e é uma batalha. Mas em excesso é idolatria. Amém? Olha, homem, você tem aquele carro equipado, bonito, novo. Mas você cuidar dele em excesso é idolatria. Você só se sentir bem realizado quando você adquire algo, quando você compra algo, quando você conquista algo. Você só se sente bem e feliz quando você recebe o seu salário. Naquele dia, nossa, você é outra pessoa. Quando você consegue, mulher, comprar uma bolsa nova, ou você, homem, consegue trocar de carro, aquilo te dá alegria. Ai, como eu sou feliz. Demasiadamente é idolatria. Amém? Então quem será que corre o risco de ser mais idólatra? Nós ou os católicos? Eu preciso ir naquela conferência, porque aquele pastor vai estar lá, porque aquele pastor vai falar. Eu preciso. A gente precisa vigiar nosso coração. Porque os ídolos, eles vão sendo estabelecidos de forma sorrateira. Amém? E aí vai dizer assim, seguindo.
Qual versículo, gente? 8, né? Esse aqui já fomos. 9. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então agora o próprio diabo está falando o que está escrito, certo? E onde está escrito isso? Vamos em Salmos 91, versículo 11 e 12. Porque ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então era aí que estava escrito. Amém? E aí Jesus vai dizer: Jesus respondeu: dito estás. Em algumas traduções vai estar assim. Ou lá em Mateus 4, que tem esse mesmo relato, vai estar assim: retire-se, Satanás. Amém? Dito está: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Onde está escrito isso? Deuteronômio 6,16. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Amém? Então, mais uma vez aqui, o diabo está levando o Senhor Jesus a colocar Deus à prova, mas agora com que intuito? Ver manifestação de poder. Amém? De cuidado, de proteção. Então ele fala assim: olha, vai, se joga aí, porque não está escrito, não é uma promessa? E aí o Senhor fala assim: não, eu não vou colocar o Senhor à prova. Eu não preciso colocar o Senhor à prova, porque Ele mesmo disse que não poderia colocar Ele à prova. Eu não preciso dessa demonstração de poder do Senhor para saber que eu sou filho, para saber que Ele cuida de mim, para saber que Ele me protege, que Ele me guarda. Sabe, às vezes nós temos a superficialidade de pensar assim: sofreu um acidente, o carro ficou daquele jeito, a pessoa saiu ilesa. O que a gente fala? Livramento de Deus. E foi, né? Deus guardou, mas isso não chama tanto a nossa atenção. Nossa, Deus guardou, que livramento, e a gente dá glória, e a gente glorifica ao Senhor. Mas quantas vezes o Senhor nos livra no nosso dia comum? Amém? O Senhor nos guarda no nosso dia comum e a gente não vê. Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, se nós pudéssemos ver além dos nossos olhos físicos, nós veríamos o quanto o Senhor guarda a nossa casa, o quanto o Senhor nos livra, o quanto o Senhor nos protege. Porque a palavra é clara. O que a palavra diz? Que o diabo, ele é como um leão rugindo ao nosso derredor, querendo nos tragar. O que é que impede ele de nos tragar? Sua carinha bonita, a minha carinha que não é tão bonita? Não. O cuidado, a proteção, os livramentos que Deus nos dá diariamente, constantemente. Amém? Às vezes que o Senhor roga por nós, porque aqui que foi dito a Pedro que ele seria passado na peneira, não é isso? Pedro. Mas aí, o que Jesus faz? Jesus roga ao Pai para que Pedro e os irmãos dele não fossem peneirados. Por que ele faz isso? Porque pela peneira, aquilo que é impuro não passa. Assim, por que a gente peneira alguma coisa? Você vai fazer, você peneira farinha, você peneira areia, por que a gente faz a peneira?
para não passar. O que é impuro, o que é grosseiro, o que não é bom. Por que Jesus rogou para que Pedro não fosse levado para a peneira? Porque ele não ia passar. Porque se ele fosse passado, deixava ele ir. Se ele fosse passar pela peneira, deixava ele ir. E quantas peneiras o Senhor não livra a gente? Amém? Mas a gente quer ver o fogo descer do céu. A gente quer ver coisas grandiosas para crer que Ele está guardando, que Ele está livrando. E Ele está livrando. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você? Talvez a sua vida tenha sido de deserto em deserto, e deserto em deserto. E às vezes você fala assim: por que, Deus? Por que eu estou sempre passando por essa situação? Porque o Senhor quer te moldar. O Senhor quer te lapidar. Tira isso do seu coração. Não é uma punição. É uma oportunidade. Talvez escolhas que você fez na sua vida te levaram para deserto. Você colhe os frutos dela. Amém? Mas neste lugar, nesta situação, você tem a oportunidade de ser transformado de dentro para fora. Pelo Senhor. Pela palavra. Essa batalha nós não vencemos na força do nosso braço. Então, independente do problema que seja, a situação que você está passando, um deserto que Deus te levou, um deserto que você caminhou com as suas próprias pernas, entenda uma coisa: você não vai sair dele sozinho, na força do teu braço. Mas, Dri, eu já fiz tanta coisa errada. Não importa. Se você hoje se voltar para o Senhor e falar: Deus, eu quero sair desse deserto com a lição que eu tenho que aprender. Eu quero aprender o que o Senhor quer me ensinar. Eu quero sair daqui mais forte, mais resiliente, mais resistente. Eu não quero mais voltar para esse lugar. Desertos novos virão, diga amém. Mas se a gente vence um, não acaba? Não acaba. A gente vai crescendo de deserto em deserto. Só que às vezes a gente fica passando no mesmo deserto. Vamos para um deserto diferente, gente. E aí você vai dizer assim: mas eu não quero ir para nenhum deserto, eu não queria estar nem nesse. Mas deixa eu te dizer, o que nós falamos lá no começo: vida com Deus não é, vida com Cristo não é uma vida de conforto. É uma vida de confronto, de incômodo. Na sombra, com água fresca, mesa farta, brisa. Quem que se sente incomodado? Você se sente? Com dinheiro na conta? Você se sente incomodado? Não. Com uma mulher maravilhosa que não fala, porque esse é o desejo de todo homem. Você se sente confortável e confrontado? Não. Com um homem proativo. Um homem que não esquece nada quando vai no mercado. Um homem que quando vê um negócio quebrado, você nem fala, ele já está lá arrumando. Meu amor, estou aqui arrumando. Tem confronto? Você se sente incomodado? Seus filhinhos com asinhas de anjo, bonitinhos. Eu falo para eles: senta, eles sentam. Eu falo: levanta, eles levantam. Eles dormem na hora que eu mando. Eles comem o que eu falo. Tem incômodo? A vida real, meus irmãos, é um incômodo. E é nos incômodos que o Senhor vai nos moldando. É nos desafios. Dri, ser solteira é tão difícil. Tem hora que dá um incômodo ser solteiro. Aproveita esse incômodo para ser moldado. Aproveita esse incômodo para ser transformado. Amém?
Ao invés de você ficar desesperado, e você sabe que Satanás tem um pão para te oferecer. Aí vem a oferta do diabo. Sempre vem. E aí você está se guiando pela sua fome terrena, se abraça, se lambuza, aí o mel vira o quê? Fel. Amargo. Melhor solteiro. É melhor solteiro. Amém? Solteira. Até que seja o momento, até que o Senhor te moldou, até que o Senhor te preparou para você ter alguém na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, ressignifique. O que é ressignificar? O que é ressignificar? Dar um novo significado. Então, o que aconteceu na minha vida, o que aconteceu na sua vida, nós não podemos mudar, podemos? Mas nós podemos dar um novo significado. Tem gente que está preso no deserto lá da infância dela. Porque na minha infância eu sofri demais, porque minha mãe me abandonou, meu pai negligenciou, porque isso, porque aquilo outro. A pessoa tá lá naquele deserto ainda. E foi um deserto, foi difícil, certo? Mas deu um novo significado para isso. Sabe, às vezes nós queremos culpar os nossos pais pelas suas ausências, mas quando a gente para e olha para os nossos pais e vê o que eles fizeram com o que eles tinham, nosso olhar muitas das vezes de reprovação passa a ser do quê? De admiração. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nossa infância, minha, da minha irmã, do meu irmão, não foi fácil. Não foi fácil. Meu pai e minha mãe acertaram, mas erraram muito também. Mas quando eu parei e olhei para minha mãe e para o meu pai, e eu vi os pais que eles tiveram, a infância que eles tiveram, eu passei a admirar eles, porque eles fizeram muito por nós, com o pouquinho que eles tinham, de capacidade afetiva, financeira, de formação, de tudo, de tudo. Talvez a minha mãe não fosse a mãe mais amorosa do mundo, porque ela não teve uma mãe amorosa. Mas ela era zelosa. Nossa roupa podia ser velhinha, mas era sempre limpinha. A nossa casa podia ser uma casa humilde, precária, mas ela estava sempre limpinha. As panelas sempre areadinhas. Podia ela ter só o arroz para fazer, que já aconteceu muitas vezes. Mas ela ia para o fogão, ela fazia. Meu pai nunca perdeu um dia de trabalho. Nunca. Eu sempre vi o meu pai sair com frio, com chuva, com a marmitinha dele, para ir ganhar o nosso sustento. Talvez eles não me deram tudo que eu gostaria de ter, mas eles foram o melhor que eles podiam ser. E quando, gente, você começa a olhar de outra forma, você ressignifica as coisas. Você se liberta de tanto peso, de tanta prisão. Amém? Então eu não sei qual que é o seu deserto hoje, os desertos da sua vida. Mas o Espírito Santo quer te forjar nesta manhã. Ele quer te levar a ressignificar. Ele quer te ensinar algo, ele quer te fazer resistente. Talvez você está tentado até a desistir. Desistir do Senhor. Talvez você anda, sabe? Você anda por andar. Você vai num culto, você vem. É tempo de sair desse deserto espiritual. Amém? Só que tem uma lição que você precisa aprender aí do relacionamento.
E se nesse deserto você não começar a falar com Deus, se nesse deserto você não começar a se derramar, se nesse deserto você não deixar o Espírito Santo vir, e Ele começar a trabalhar em você, e Ele confrontar você, e Ele te espremer, esse deserto não passa. Amém? Então eu quero que agora nós vamos orar. E talvez está sendo muito difícil para você, muitas coisas. Esse é o tempo de você falar. Sabe por quê? Porque depois, o que o texto diz? Depois os anjos vieram e fizeram o quê? Serviram, presta atenção aqui. Serviram ao Senhor. Trouxeram pão para o Senhor. Aprenda a recusar as ofertas de Satanás, porque o Senhor nunca vai te deixar sem o que você precisa. O Senhor nunca vai te abandonar. Mas o pão que o Senhor oferece, ele é duradouro. Amém? Note uma coisa, que toda a oferta de Satanás para Jesus, a consequência, o bônus era algo ruim? Era algo ruim? Não. Era algo bom. Não era algo ruim. Amém? Mas se Jesus aceita, ele se desvia do foco, ele não cumpre o propósito. E a gente pode ter mesa farta, a gente pode ter conta bancária farta, a gente pode estar casado com a melhor pessoa do mundo, a gente pode ter o melhor filho do mundo, a gente pode ter tudo, mas se a gente não estiver vivendo o propósito, a gente não tem nada. E qual é o propósito? Relacionamento. Relacionamento. Relacionamento se constrói como? Um diálogo.